O ano era 2007. Uma mulher fazia compras em uma pequena vila da Índia e notou que seu bebê de 6 meses de idade sumiu de seu carrinho. E durante as buscas pelo sequestrador, um único nome surgia na boca dos moradores locais: Amarjit Sada. O problema é que esse suspeito era um menino de apenas 8 anos de idade. Esse é o caso do mais jovem serial killer da história. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje o canal traz mais um caso indiano para vocês. Mas dessa vez trata-se de um caso do serial killer mais jovem do mundo. Seu primeiro crime foi praticado com apenas 7 anos de idade. Mas o que motivaria uma criança a matar? Hoje você vai saber toda a história de Amarjit Sada. Mas antes, vai se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Bom, já é inscrito? Então só deixa o like, que já é um incentivo para nós. E vamos ao caso. Amarjit nasceu em 1998, filho de um casal indiano pobre que trabalhava como operários na cidade de Begusarai, em Bihar, na Índia. Foi uma vida difícil para a família, com seus pais mal ganhando o suficiente para sobreviver. Quando ele tinha apenas 7 anos, sua mãe deu à luz a uma menina. Eles agora tinham 4 bocas para alimentar. E com a escassa renda, a sobrevivência tornou-se ainda mais desafiadora para a família. Quando criança, Amarjit era uma criança reservada e quieta, brincando com bungigangas, subindo em árvores e perambulando pela aldeia. Ele não tinha amigos e era solitário, um solitário que gostava de estar na própria companhia. No ano de 2007, em uma pequena vila que se situava no estado de Bihar, na Índia, Chunchun Dev precisava ir ao mercado com sua filha de apenas 6 meses de idade. E como não havia ninguém para tomar conta da pequena, ela foi obrigada a levá-la num carrinho de bebê. E enquanto ela se dirigia ao mercado para fazer as compras, acabou passando em frente a uma escola primária local e reparou que a sua filha tinha dormido no carrinho. Foi então que ela decidiu deixar o carrinho de bebê encostado em uma sombra, embaixo de uma árvore, e fazer compras no mercado, já que logo voltaria para buscar a filha. Ela pensou que não haveria problema e que ali seria um lugar seguro para sua filha ficar, pois como estava na frente de uma escola e havia vários seguranças que vigiavam a escola, ela achou que tudo ficaria bem. Era uma vila bem pequena onde todos se conheciam. Chunchun se sentia tranquila em deixar seu bebê ali, mas sua ideia não havia sido tão boa assim. Quando voltou do mercado, ela se deparou com um carrinho de bebê vazio e sem nenhum sinal de sua filha por perto. Isso a fez entrar em desespero e começou uma busca desesperada por sua bebê. Vários moradores do bairro ajudaram na procura, mas as horas foram passando e nada de encontrar a bebê. Até que alguns moradores começaram a dar alguns palpites de quem eles pensavam que tinham levado a criança. E um único nome foi citado: Amarjit Sada. Mas aquela informação não parecia ser real. Afinal, Amarjit Sada era um menino de apenas 8 anos de idade. Mas alguém testemunhou Amarjit carregando uma criança no colo, naquele dia mesmo. Então isso foi evidência suficiente para que um grupo de moradores batesse até a porta da família Sada para tentar fazer algumas perguntas para o menino. Eles chegaram e começaram já a fazer várias perguntas. Perguntaram sobre a bebê e se ele era o responsável pelo desaparecimento dela. Amarjit reagiu instantaneamente, arregalando os olhos e sorrindo. Ele apenas disse: "Eu botei ela para dormir, batendo nela com um tijolo." E em seguida ele guiou esse grupo de moradores até uma floresta com mangue que ficava ali por perto da escola de onde ela tinha desaparecido. E foi lá que eles encontraram o corpo da bebê sem vida e com sinais de violência, jogado na grama. Amarjit então foi levado para a polícia para ser interrogado. Segundo os relatos dos policiais que falaram com o menino, no momento em que ele entrou na delegacia, ele parecia estar tranquilo e bem calmo. Ficava olhando bem curioso para tudo que tinha dentro da delegacia, não demonstrava medo, o que era algo bem estranho.
pois qualquer pessoa normal demonstraria ao menos preocupação em ser presa. Mas o fato é que aquele crime não foi o primeiro, sequer o segundo crime que ele havia cometido. Mas disso, ninguém sabia ainda. E mesmo tendo apenas 8 anos de idade, Amarjid já tinha tirado a vida de pessoas suficientes para ser considerado um serial killer. Então a polícia começou a fazer perguntas para o menino, que respondia a todas as perguntas com uma frieza bem estranha. Ele chegou a dizer: "Me tragam biscoitos, que eu contarei tudo." Aquela frieza demonstrava um certo grau de psicopatia naquele menino. Houve um relato de que uma menina que tinha mais ou menos a idade de Amarjid na época, e ela estava carregando um pintinho na mão pela vila. Ela estava muito feliz com o seu novo bichinho, e em determinado momento ela se encontrou com o menino, com Amarjid, e mostrou para ele o pintinho, né? E nesse momento ele simplesmente pegou o bichinho da mão dela e apertou até que ele sangrasse e o bichinho morresse. A menina ficou desesperada e contou para a mãe o que tinha acontecido. E a mãe foi conversar com os pais de Amarjid, que simplesmente não deram muita importância, dizendo que esse era um ato normal do seu filho e que ele costumava fazer isso. Então isso não era nenhuma surpresa para eles. Inclusive, eles sabiam de muitas outras coisas, ainda mais perturbadoras, que o menino já tinha feito ainda em 2006. Quando Amarjid tinha 7 anos, sua tia conseguiu uma oportunidade de trabalho na cidade e ela pediu ajuda para os pais do menino para cuidar da filha dela, que na época tinha 6 meses de idade. Enquanto ela ia até a cidade para fazer a entrevista para o emprego, a criança de 6 meses foi deixada na casa de Amarjid por uns dias. Certo dia, a mãe do menino precisou ir para o mercado para fazer algumas compras e deixou o menino sozinho em casa com o bebê. E essa foi a oportunidade de Amarjid fazer a sua primeira vítima. Quando ele ficou sozinho com o bebê, ele olhou seu primo e sentiu um sentimento sombrio crescendo dentro dele. E começou a bater e beliscar o bebê, que pela dor que sentia começou a chorar. O fato de ver aquele bebê chorando de dor trazia a Amarjid uma satisfação inexplicável. Então ele começou a ser cada vez mais violento com o seu priminho e começou a enforcar a criança, que além de chorar, tentava respirar desesperadamente, mas não conseguiu. Amarjid tirou a vida do seu primo por estrangulamento. Logo depois ele levou o bebê até a floresta que ficava perto da sua casa e pegou um tijolo e bateu forte na cabeça do bebê. Depois enterrou o corpo e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Quando sua mãe voltou do mercado, ela procurou o bebê e não conseguia encontrar. Então ela perguntou para Amarjid onde estava a criança. E nesse momento o menino apenas sorriu com muito orgulho do que havia feito e disse que o havia matado. No começo ela não acreditou muito. Ela achava que ele estava brincando. Mas o menino levou sua mãe até onde ele tinha enterrado o bebê. E a mãe viu com seus próprios olhos o que seu filho havia feito. Ela ficou desesperada, sem saber o que fazer. E mais tarde, naquele dia, ela chegou a contar para o pai de Amarjid o que tinha acontecido. O pai dele simplesmente espancou o menino. Os dois estavam desesperados, sem saber o que fazer, não sabiam se contariam verdade para a tia ou se iriam até a polícia. Mas no fim, decidiram que não denunciariam o próprio filho. Decidiram mentir para a tia de Amarjid, dizendo que tinha acontecido um acidente com o bebê e que ele havia falecido. E ela acabou acreditando. Naquela época, a mãe de Amarjid estava grávida de mais um filho e ela estava preocupada com o menino e o que ele poderia fazer com esse novo bebê, pois ele já havia matado seu primo. Então, durante toda a gestação, ela ficava falando para o menino que ele tinha que ser gentil com a sua irmã, que estava para nascer, que ele tinha que cuidar dela. Mas depois que a menina nasceu, quando ela tinha aproximadamente 8 meses de idade, os pais de Amarjid caíram no sono ao mesmo tempo e todo mundo da casa estava dormindo, menos o menino. E ele viu isso como uma oportunidade para atacar a sua irmã. Ele foi até o quarto da irmã, pegou ela gentilmente do seu berço para que ela não chorasse e começou a estrangulá-la com força. Foi um ataque bem rápido. Em determinado momento, a mãe da criança acordou, pois ouviu alguns gemidos do bebê. E quando chegou no quarto, ela viu que a sua filha estava morta no berço. E o seu primeiro pensamento foi: Amarjid,
a matou. A mãe foi até o menino desesperada, chorando, e perguntou se ele havia feito aquilo. E ele respondeu novamente com um sorriso no rosto que sim. O pai de Amajit também novamente bateu nele desesperadamente, perguntando por que ele havia feito aquilo. E o menino falou com toda a frieza do mundo, porque ele quis. Dessa segunda vez, os vizinhos e familiares da família ficaram sabendo desse incidente e aconselharam os pais dele irem até a polícia e contar o que havia acontecido. Mas mais uma vez, os pais decidiram deixar isso como uma questão de família e que ninguém devia se meter, pois seu filho era muito novo e tinha certeza que foi apenas um acidente. Eles imploraram para que os vizinhos e familiares não falassem sobre esse assunto e assim ninguém foi diretamente até a polícia. Os vizinhos já estavam transtornados, pois já havia visto Amajit matando outros animais da vila, como cachorros, e vários pais não deixavam seus filhos brincarem sozinhos com ele, claro. E por isso que quando o bebezinho de Chum de 6 meses tinha desaparecido na frente da escola, um ano depois desse incidente, muita gente acusou o menino, porque ele já tinha fama de ser uma criança violenta. Voltando ao interrogatório de Amajit, quando ele exigiu biscoitos em troca de uma confissão, enquanto ele ia comendo os biscoitos, ele dava detalhes de tudo que ele tinha feito com essa criança, desde o momento que ele a pegou no carrinho de bebê, até o momento em que ele a levou para a floresta e atacou com um tijolo. E ele também chegou a confessar os seus 2 crimes anteriores contra seu primo e a sua irmãzinha. E segundo o depoimento de alguns policiais, Amajit não entendia exatamente a gravidade dos crimes que ele tinha cometido. Ele contava os detalhes das atrocidades que ele fez com esses bebês, enquanto ele comia biscoitos e dava risadas, como se ele estivesse contando uma história qualquer. E para os policiais, isso era perturbador. Os policiais falaram que eles ficaram arrepiados, porque o menino ele realmente tinha uma cara de uma criança inocente, mas descrevia as cenas mais terríveis que pode se imaginar. E pelo relato que ele deu para a polícia, ele não parecia ter nenhum remorso pelo que ele tinha feito, muito pelo contrário, ele parecia se divertir com a dor que ele causava aos outros. Psiquiatras que trabalhavam no caso de Amajit concluíram que ele podia estar sofrendo de um distúrbio de conduta, que o impedia de saber a diferença entre o que era certo e o que era errado. E também o avaliaram com algum tipo de desequilíbrio químico no cérebro. Ainda disseram que por ter crescido em um ambiente desfavorável e na extrema pobreza, sem recursos, sequer mesmo para se alimentar, provavelmente foi por isso que ele desenvolveu um comportamento ainda mais violento. Ele não teve uma educação formal e ele podia também ter sofrido outros abusos em casa. Amajit foi a julgamento e, segundo todos os profissionais, seria perigoso mantê-lo livre, mesmo que ele fosse uma criança de 8 anos. Com essa idade, ele não poderia ser preso oficialmente. Então, eles decidiram enviá-lo para uma instituição para jovens infratores, quando ele tinha 8 anos. Essa instituição também ficava em Bihar, e ele ficou lá até completar os seus 18 anos. Desde 2016, a maior parte da imprensa afirma que ele foi liberado em 2016 mesmo, quando ele tinha os 18 anos. Mas existem poucas informações sobre esse assunto. E até hoje ninguém consegue dizer ao certo o que aconteceu com Amajit. O que supõe-se é que ele foi libertado realmente com 18 anos e que vive com um novo nome, uma nova identidade, e ninguém sabe se ele cometeu mais crimes depois disso. O paradeiro dele é desconhecido. E esse foi o nosso caso de hoje aqui do canal Serial Crimes. Um crime chocante, pois quando envolve uma criança, acaba nos fazendo pensar em tudo que pode influenciar a um ser em construção a cometer tais crimes. E você? Escreve aqui nos comentários o que você achou desse caso. Para você, o que faria uma criança cometer crimes? Já me despeço aqui deixando meu muito obrigada a todos vocês que estão se juntando a nós aqui em nossa comunidade True Crimes. É muito bom ter todos vocês aqui. E já quero encontrar a todos na próxima sexta-feira, combinado? Uma ótima semana a todos vocês.